Sempre me chamou a atenção o nome que deram a isso: onicofagia. É como se, ao nomear, tentassem conter, como se dar um nome técnico a algo tão íntimo e invisível fosse suficiente para controlá-lo. Mas não é. Onico vem do grego, significa unha. Fagia é devorar. Roer unhas, então, é devorar a si mesmo pelas extremidades. É uma fome que não é de comida. É a necessidade de se consumir porque não se sabe mais como se conter. E quando percebi isso, percebi também que não era apenas um hábito nervoso. Era um ritual repetido, um código corporal que se ativa sem que eu autorize. O gesto acontece antes do pensamento. O impulso vem de um lugar onde a mente lógica não alcança. E eu comecei a perceber que roer unhas é como riscar mensagens invisíveis na superfície do corpo. Uma tentativa do inconsciente de se expressar sem palavras, como se algo dentro de mim gritasse, mas não soubesse falar. Então usa o corpo e começa pelas pontas, ali onde o mundo toca primeiro, ali onde a alma começa a recuar quando se sente invadida. Há uma oração que ninguém ensinou, mas que o corpo aprendeu sozinho. É feita em silêncio, com os dedos, com os dentes, com a boca. E não pede nada, apenas tenta suportar. Quando estou ansiosa, não levanto as mãos aos céus, eu as levo à boca, ali onde termina o mundo e começa o dentro. Freud falava sobre a fase oral, sobre esse primeiro portal da existência onde buscamos amparo, nutrição, acolhimento. Mas há também um momento em que a boca, em vez de alimentar, começa a punir, começa a morder o que é seu, a rejeitar o que ela deveria guardar. É uma inversão. Jung chamaria isso de fragmentação, quando partes de nós se desconectam e passam a viver por conta própria, manifestando-se em pequenos rituais. Eu vejo isso como um gesto ritualístico de proteção. Como se, ao roer as unhas, eu criasse uma barreira de atenção contra pensamentos intrusivos, contra o excesso de sentir. É um abrigo imperfeito. A boca se torna um casulo para a alma que está tentando se esconder do mundo. E talvez de si mesma. Há um desejo profundo de se recolher, de se manter viva entre os dentes, de sentir que ainda estou aqui, mesmo que machucada, mesmo que confusa. A ansiedade não grita com som, ela sussurra com gestos, e esse é um dos mais antigos. O cérebro aprendeu a gostar disso, não do machucar em si, mas da liberação sutil que vem logo depois. O gesto se repete porque há recompensa, uma descarga quase imperceptível de dopamina, um alívio fugaz que reforça o caminho neural. Roer unhas se torna então um circuito fechado. Tensão, ação, alívio, culpa, repetição. A ciência chama isso de comportamento de autoestimulação ou de coping automático. O DSM-5 classifica como transtorno do espectro obsessivo-compulsivo, mas mesmo os termos mais técnicos não alcançam a profundidade do que está acontecendo aqui, porque não se trata apenas de uma falha na disciplina. Trata-se de um sistema emocional que encontrou no corpo uma rota de escape. Quando a mente se sente sobrecarregada, ela delega ao gesto a missão de recalibrar. E esse recalibrar pode ser cruel. O cérebro, em seu instinto de sobrevivência, aprende a mastigar o próprio corpo para suportar o invisível. Eu comecei a entender isso quando percebi que o impulso vinha sempre nos mesmos momentos. Quando estava sob pressão, quando me sentia sozinho, quando não conseguia expressar o que estava dentro. Era como se a mente dissesse ao corpo: cuide de mim. E o corpo, obediente, se entregava. Roer as próprias unhas é uma forma arcaica de lidar com o caos. É o inconsciente construindo um ritual de sobrevivência com as ferramentas que tem. E agora, eu escolho aprender novas ferramentas.
Em algumas tradições antigas, os gestos do corpo eram vistos como oráculos, sinais do invisível, mapas de algo que não se podia nomear. Em certas culturas, morder as próprias extremidades era um símbolo de purificação, uma forma primitiva de expiar culpas, de lidar com o que não se encaixava no mundo dos homens. Os antigos sabiam que o corpo fala em símbolos. Hoje esquecemos. Hoje tratamos como vício o que talvez seja linguagem. Lembro de uma lenda em que a alma, presa dentro do corpo, tenta se libertar mordendo as paredes da sua prisão. E penso, e se esse gesto, repetido tantas vezes sem pensar, for a alma tentando abrir caminho, não por violência, mas por falta de espaço? Roer unhas pode parecer pequeno, mas carrega milênios de repetições arquetípicas. Em mitos antigos, há quem se devore para não ferir o outro, há quem morda para não falar, há quem machuque o corpo para salvar a mente. A cultura ocidental nos ensinou que o corpo deve ser contido, polido, perfeito. Mas o inconsciente, esse velho alquimista, age pelas bordas, pelas rachaduras, pelas falhas. Roer as unhas é como tocar um tambor interno, um aviso ancestral de que algo está em descompasso. E eu agora quero escutar esse ritmo, não com medo, mas com reverência. O corpo sempre soube. Antes mesmo de eu entender o que era dor, ele já avisava. Antes mesmo de nomear o medo, ele já reagia. Roer as unhas não foi um erro, foi um pedido de ajuda, um mapa escondido nos gestos mais simples. E agora que escuto, vejo com outros olhos. O hábito não precisa ser combatido com guerra, mas compreendido com presença. Estudos recentes falam sobre interocepção, a capacidade de sentir os sinais internos do corpo. Quando resgato essa escuta, algo muda. Não sou mais refém do impulso. Começo a habitar o espaço entre o impulso e a escolha. Esse espaço é um templo, e cada vez que eu respiro profundamente nele, retomo o poder que deixei adormecer, não para controlar com rigidez, mas para reconduzir com sabedoria. O gesto que ontem me feriu, hoje me revela. A unha que ontem sangrou, hoje aponta para dentro. O corpo que ontem suportava calado, hoje começa a sussurrar. Você pode me escutar. E é aí que tudo muda, porque escutar o corpo é escutar o que há de mais verdadeiro em mim. E isso não se rói. Vibramos por você permanecer até aqui, e para demonstrar nosso agradecimento pela sua atenção, permita-nos compartilhar um pequeno conto. Havia um templo antigo, perdido dentro de cada ser humano. Um templo pequeno, úmido, guardado entre os dentes. Ali não se faziam orações com palavras, mas com gestos. O templo da boca era o primeiro altar da alma. Era por onde entrava o leite, o ar, o beijo, o grito e o silêncio. Um dia, um ser esquecido sentou-se à beira desse templo e percebeu que, há muito tempo, não usava a boca para nutrir, mas para se punir. Ele a havia transformado num campo de guerra. Mordia os próprios portões do sagrado, sem saber. Arrancava os símbolos da borda do corpo, como quem tenta apagar a própria escrita. Então ele parou, não para rezar, mas para escutar. E nesse silêncio, sentiu um calor subir pelas mãos. Era o templo se acendendo de novo, não com palavras, mas com presença. E assim, descobriu. A boca pode destruir, mas também pode libertar. A escolha não está nos dentes, está na consciência que os guia,